I think there's 4 components that really make yoga what it is. One of these, of course, is the most obvious one, which is the physical postures, the stretching, the exercises, the movements, the breathing techniques, the relaxation techniques. These are an important component. That's working the body to affect our global functioning. Another critical area is the idea of self-regulation, the ability to control our internal stress response, to control our emotion response. This is basically reflected as resilience to stress and equanimity in the face of emotions, and that leads to a psychological self-efficacy. Another really key area is the cultivation of mind-body awareness, the sense of being able to feel and experience what's going on in the body, and also to experience what's going on mentally, to be able to observe the flow of thought. And this kind of cultivation of mind-body awareness leads to an increased mindfulness that can change behaviors in a very positive way. Essa é a pesquisa que ele fez, tá? Na verdade, ele publicou um artigo e ele fala um pouquinho sobre o yoga de uma forma geral, fala sobre alguns dos pontos ali, aos benefícios da prática, mas ele cuida dessa questão que é a questão do coração, de problemas do coração. E como que o yoga atua nessa questão do coração? E a respiração, à medida que a gente faz a respiração mais profunda, a gente está enviando uma informação para o nosso cérebro de que externamente as coisas não estão assim apavorantes, a gente não precisa ter medo daquilo, e aí o nosso corpo ele vai respondendo com uma redução da pressão arterial. A respiração profunda ela vai produzindo uma redução na pressão arterial, uma redução nos batimentos cardíacos, e isso vai tendo como consequência, tá? Mais saúde, especialmente saúde para o coração. Ele fala também da questão de resiliência contra o estresse. Tem uma outra pesquisa aqui, que eu coloquei também aí o link para vocês, e ele apresenta aqui os papers, depois vocês vão poder abrir, e aqui ele vai falar sobre a questão do aumento da resiliência no caso do estresse. Quando a gente fala em mindfulness, a gente está falando em algo muito próximo ao que a gente pratica no yoga, não apenas com a meditação, mas também com o pranayama e também com as técnicas corporais. Então, quando a gente tem a proposta de manter a nossa atenção por um tempo maior numa parte do nosso corpo, ou na nossa respiração, ou numa visualização, ou numa meditação, a gente está treinando uma área do cérebro, que é essa área responsável pela atenção plena. Isso produz no nosso cérebro diversos benefícios, diversas coisas que são favoráveis, e entre essas coisas favoráveis está essa resiliência ao estresse. O que envolve essa resiliência ao estresse? Então, com tanto a respiração profunda quanto a concentração num ponto único, ele reduz uma resposta imediata do nosso corpo de luta, tá? A gente tem que entender que existe de fato uma certa disfunção da nossa resposta às ameaças. Por quê? Ao longo de 80 mil anos, a gente viveu ameaças muito reais na selva, onde quer que a gente estivesse, a gente estava sofrendo ameaças reais de tigre, de bichos que podiam nos matar, de coisas que realmente eram ameaças verdadeiras. Com o tempo, o ser humano ele se desenvolveu mais rápido do que o processo natural. A gente foi criando mecanismos que foram nos protegendo dessas ameaças, e isso fez com que houvesse essa desregulagem, que é, para o nosso corpo, a gente ainda continua pensando que existe um tigre lá fora ameaçando a nossa vida. O nosso corpo ainda não entendeu isso. Ele responde a ameaças como se a gente tivesse com ameaças de morte. Então existe uma disfunção aí das nossas ameaças, de como a gente responde a isso, muitas vezes de uma forma mais exaltada do que a gente precisaria. Quando a gente respira de forma mais acelerada, a gente está dizendo para o nosso corpo, olha, existe um medo, quando a gente está com medo, a gente acelera a nossa respiração, existe uma ameaça aí, eu preciso lutar, eu preciso fugir ou lutar. Alguma coisa eu preciso fazer. Então você acelera a sua respiração e todo o seu corpo libera libera adrenalina, libera cortisol, tudo isso para você lutar. Só que num determinado momento é só a sua mente que está produzindo aquilo. Não existe essa ameaça lá fora. E você começa a produzir isso com um medo desproporcional à ameaça,
só que o seu corpo não sabe daquilo, então você acaba prejudicando o funcionamento do seu corpo. Então, a resiliência ao estresse, ela tem muito a ver com isso, em você observar que talvez aquele não seja o momento de reagir e você conseguir sustentar um pouco mais essa sensação, porque de fato ela vai passar, tá? Então, nós temos de fato uma exaltação aí dos nossos problemas. Em geral, a gente pensa que eles são maiores do que de fato eles são, do que eles nos ameaçam, e isso vai causando diversas respostas e respostas relacionadas ao estresse. Então, por isso que quando a gente medita, a gente tem como um dos efeitos a redução da ansiedade, que ele falou lá, e que a gente tem aqui também na pesquisa, essa redução da ansiedade, a questão ali de a gente conduzir a nossa atenção, né? Ele vai aumentando a resiliência para o estresse, que foi o que a gente falou. Esse controle de ansiedade, ele tem muito a ver com essa resposta que a gente dá, que a meditação vai nos ensinando a não dar a resposta imediata, a esperar, sustentar e muitas vezes dar uma resposta de uma forma mais consciente.